Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para dar umas dicas finais para vocês antes da prova, para que vocês cheguem lá, obviamente não sabendo qual é a questão específica que vai cair, mas sabendo quais são os temas que mais habitualmente aparecem na prova e como eles costumam aparecer na prova. Então eu vou dar algumas dicas pontuais que são daquelas matérias nas quais eu mais acredito e quero que vocês deem uma revisada nessas matérias que eu vou dar aqui. Como são matérias extensas, vocês vão ter que dar uma reolhada, uma revisada, uma reestudada, mas eu quero comentar um pouquinho sobre essas matérias aqui com vocês, certo? Então, dica 1. Primeira matéria é a matéria básica de quase todas as provas também na nossa crase, pessoal. Cairá crase na nossa prova como habitualmente cai crase na nossa prova. Para que nós acertemos a questão de crase, basicamente temos que saber a regra geral. Lembram da regra geral? Substituir a palavra feminina por uma masculina e ver se o a vira ao. Temos que fazer esse teste que é bem possível que ele sozinho já seja responsável pelo acerto da questão. Por exemplo, eu resisti à tentação. Substitui tentação por um masculino. Eu resisti ao presente. O a virou ao, ocorre crase em a tentação. E seria importante também vocês darem uma olhadinha naqueles casos proibidos. Não existe crase nunca antes de palavra masculina, não existe crase nunca antes de verbo, não existe crase se o a estiver no singular e a palavra posterior no plural. Esses casos proibidos muitas vezes facilitam a feitura da questão. Porque tu vê um verbo depois do a, já sabe que não tem crase. Vê um masculino depois do a, já sabe que não tem crase. Então, dica 1, crase. Agora, dica de número 2, pessoal. Dica de número 2, concordância verbal. É uma matéria que aparecerá na prova de vocês, uma matéria muito tradicional e uma maneira de cobrar bem tranquila. Eles te dão a forma verbal e fazem uma de duas perguntas. Ou elas perguntam por que aquela forma verbal está no plural, por exemplo, e tu vai ter que identificar o sujeito para saber por que ele está no plural, por que ele está no singular. Então a gente vai ter que se lembrar de fazer aquela pergunta. As pessoas eram identificadas por crachás. Quem é que era identificada? As pessoas. A forma verbal eram identificadas, se deve ao sujeito plural, as pessoas. O menino, apesar de tudo, chorava incessantemente. Quem é que chorava? O menino. A forma verbal chorava se deve ao sujeito, o menino. Então a gente vai ter que identificar o sujeito. É uma prova que nos cobra a identificação do sujeito. E a segunda coisa que nós vamos ter que saber é se pode eventualmente uma forma verbal plural ir para o singular, singular ir para o plural. Na nossa banca examinadora especificamente seria interessante a gente saber aqueles dois casos de concordância opcional. Lembram? Expressões partitivas, a maioria das pessoas, grande parte dos homens, pequena parte dos interlocutores, 1/3 dos assessores e por aí vai. Se forem expressões partitivas, o verbo pode ficar no singular ou no plural. 1/3 dos homens votou, 1/3 dos homens votaram. Grande parte das mulheres acredita, grande parte das mulheres acreditam. E o outro caso, que tem também concordância verbal opcional, que pode ser singular e plural, é quando o sujeito é composto e anteposto, quando tu tem um sujeito com dois núcleos que vem antes e o verbo vem antes do sujeito. Então, se nós tivéssemos assim, ó, chorou ou choraram o menino e a menina. O verbo está anteposto, a frase começa por ele, chorou ou choraram o menino e a menina. Se concordar só com o núcleo mais próximo, chorou o menino e a menina. Se concordar com os dois, choraram o menino e a menina. Então, minha dica para concordância verbal. Saber identificar o sujeito, sempre perguntar para o verbo para chegar no sujeito. Segunda coisa, os dois casos de concordância opcional. Sujeito composto com verbo anteposto, pode ser singular ou pode ser plural. E expressões partitivas, pode ser singular ou pode ser plural. Terceira dica, pessoal, gênero textual. Isso é algo até que a gente não costuma especificamente estudar em aula e eventualmente aparece na prova, mas é uma questão muito simples. Não precisa ficar minimamente temeroso quanto ao gênero textual. Gênero textual está relacionado à interpretação de textos, na verdade. Eles vão te dar um texto e vão afirmar que esse texto tem caráter narrativo ou caráter descritivo ou caráter dissertativo. Descritivo o texto não será. O texto pode ter passagens descritivas. Quando é que nós temos um texto descritivo? Quando ele se apega às exterioridades das coisas ou das pessoas. Se eu digo, o sofá era marrom, tinha 2 lugares, ficava no canto esquerdo da sala, era seguido por um tapete fofo. Isso é uma descrição, eu estou só fazendo com que tu visualize o ambiente. O texto da nossa prova não será descritivo, pode ter pequenas passagens descritivas. O texto na nossa prova será ou narrativo ou dissertativo. E aí não tem erro, pessoal, não tem erro.
Narrativo conta história com personagens. História, início, meio e fim. Narrativa é o que nós temos nos romances que lemos nos colégios, nas novelas de televisão, nos filmes a que assistimos. Tudo isto é narrativa. João saiu de casa cedo, se encontrou com Paula. Pegaram o ônibus e foram até o centro. Beijaram-se na parada e despediram-se. Eu estou te contando uma história de personagens. Isto é narração. Narração, conta a história. Narrativa, conta a história. O que é dissertação, pessoal? O texto dissertativo, que certamente o texto da prova vai ser dissertativo, se eles cobrarem gêneros textuais. Dissertação é debate de ideias. Então, tu tem que ter assim, ó, narração, história que se conta. Dissertação, tema que se debate. Um texto debatendo a AIDS é um texto dissertativo. Um texto que debata a pena de morte é um texto dissertativo. Um texto que debata a maioridade penal é um texto dissertativo. Então, dissertação é um debate sobre ideias. Narrativa é uma história com início, meio e fim que se vai contar. Se não for um texto literário, certamente vai ser um texto dissertativo. Então, se eles perguntarem qual é o gênero textual predominante, é assim que eles perguntam, qual é o predominante? Predominante tende a ser o texto dissertativo. Dissertativo que é debate de ideias. Certo? Esta é a nossa terceira dica. Quarta dica, pessoal. A quarta dica diz respeito a palavras que também aparecem em prova e podem nos confundir um pouco, o que é conotação e denotação. Linguagem conotativa e linguagem denotativa. Talvez vocês se lembrem de uma associação que a gente costumava fazer na época do colégio, que denotativa é a linguagem em que o termo é usado no sentido do dicionário, no sentido literal. E conotativa é a linguagem em que o termo é usado de maneira figurada. Certo? Então, denotação, dicionário, sentido literal. Conotação, sentido figurado. Vou dar um exemplo. Se eu digo assim, ó, à noite sempre chovia naquela cidade. Chovia é usado em sentido denotativo ou conotativo? Denotativo, porque chovia se refere à própria chuva, a água que cai do céu, então é usado em sentido denotativo, sentido literal. Agora, se eu digo, à noite choviam reclamações dos ouvintes. Choviam é usado em sentido literal ou figurado? Figurado, não é chuva, não é a água que cai do céu. Chovia se quer dizer apenas que são muitas reclamações. Então, isto seria linguagem figurada, isso seria linguagem conotativa. Entendem isso? Não. Outra hipótese, se eu dissesse para vocês assim, ele deu à luz uma bela criança. Linguagem denotativa. Dar à luz é fazer nascer, é parir. Agora, se eu digo, ele deu à luz a ideia de construir uma fábrica. Não, ninguém pare uma fábrica. Então, é linguagem conotativa. Linguagem denotativa, a linguagem do dicionário, termo literal. Linguagem conotativa, a linguagem figurada. Um mesmo termo pode ser usado em linguagem conotativa ou em linguagem denotativa, certo? Por exemplo, se eu digo, cheguei à minha casa e deitei na cama. Linguagem denotativa. Eu, de fato, deitei em uma cama. Agora, se eu digo, faz a fama e deita na cama, a pessoa não está deitando efetivamente em uma cama, então é linguagem conotativa. Conotativa, figurada. Denotativa, dicionário. Convém saber a diferença entre esses dois termos. Certo? Quinta dica, então, pessoal, nexos oracionais, matéria que aparecerá na nossa prova. Vocês lembram de nexos oracionais? É todo aquele conjunto imenso de nexos, conjunções, conectivos, conectores, aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos, explicativos, causais, concessivos, consecutivos, conformativos, comparativos, condicionais, proporcionais, finais, temporais. Tudo isto são nexos oracionais. Convém que nós saibamos a maior quantidade possível desses nexos oracionais, obviamente, né? Quanto mais nós soubermos, maior a nossa chance de acertar. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria para vocês assim, ó, causais e concessivos. Se tu tiver que usar, assim, ó, dar uma estudada em dois grupos, não deu tempo de estudar o resto, só dois grupos. Olha os causais, já que, visto que, uma vez que, porque, pois. Olha os concessivos, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, com quanto, etc. Olha esses nexos que eles tendem a aparecer na prova de vocês. O que basicamente se pede ou é função do nexo, se ele está impondo uma condição, uma concessão, uma circunstância temporal, uma causa, ou então, por outro lado, substituição de um nexo pelo outro. Por isso que é bom a gente saber os grupos de nexos para a gente conseguir fazer um amálgama bacana entre a teoria e a prática. Mas deve ter lá na tua prova nexos oracionais também. Pessoal, sexta e última dica, então, pontuação.
Tá? Seria importante vocês saberem pontuação. Pontuação cai de maneira bastante ampla na nossa prova, não cai de uma maneira só. Então tem várias submatérias da pontuação que seria importante vocês saberem. Cai bastante oração adjetiva, explicativa e restritiva, lembram? Aquelas introduzidas pelos pronomes relativos, as explicativas com vírgula, as restritivas sem. Cai bastante aposto, que pode ser isolado por vírgula, travessão ou parêntese. Cai bastante deslocamento de oração subordinada adverbial, que tem que necessariamente ser isolado por vírgula. E cai bastante adjunto adverbial deslocado com a vírgula opcional, certo? Então, estou dando a matéria e 4 subitens para a gente dar uma olhada. Oração adjetiva, explicativa e restritiva, cai bastante. Aposto, que é sempre isolado por pontuação e pode ser vírgula, travessão ou parêntese. Deslocamento das subordinadas adverbiais. Se eu pegar a subordinada e colocar antes da principal, a vírgula é obrigatória. E também o adjunto adverbial deslocado, que tem vírgula opcional. Esses são os mais habituais. Não os únicos, mas os mais habituais, as mais habituais maneiras de se cobrar pontuação na nossa prova.